podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Aqui no podcast eu já mostrei como é a vida dos estudantes na USP, na Unicamp e agora chegou a vez da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, que também fica no estado de São Paulo. E o foco desse bate-papo vai ser o campus de São Carlos mesmo, que é onde estão a maioria dos cursos. Quem está aqui comigo para essa conversa são duas pessoas que conhecem bem como é o dia a dia na UFSCar. A Heloísa Pereira, que é da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, e se formou em Biblioteconomia, e o Lucas Bistacho, que é da cidade de Piracicaba, em São Paulo, e está no 10º semestre do curso de Física. Bem-vinda, Heloísa. Conta pra gente o que te levou ao curso de Biblioteconomia e por que você escolheu a UFSCar especificamente. Bom, oi gente, oi Oscar, oi Lucas. Bom, eu escolhi o curso de biblioteconomia porque eu tenho uma certa afinidade com o campo, né? Na verdade veio de um desejo um pouco inocente, infantil, eu gosto muito de ler desde uns 15 por aí, né? E pesquisando sobre o curso eu descobri que eu tenho certas afinidades com o campo mesmo. E eu resolvi que eu não tinha muito outros meios de curso para fazer, porque eu não tinha essa compatibilidade. Por exemplo, eu mesmo me considero uma pessoa mais de humanas do que da área de exatas. E a UFSCar, ela surgiu por conta de uma tia minha. Eu tenho uma tia que também estudou na UFSCar, né, fez o curso na área da saúde, e ela me falava muito bem da UFSCar, né, como que era lá, e como eu era uma pessoa que nunca tinha saído sequer do meu estado, também surgiu esse desejo de tentar. Então foi por meio desses caminhos que eu acabei parando na UFSCar. Depois que eu terminei a graduação, eu voltei para o meu estado, né, que é o estado do Espírito Santo. Sou recém-formada ainda, então eu estou mais estudando, fazendo cursos mais específicos dentro da área da biblioteconomia, né? Então eu estou procurando saber um pouco mais em relação a isso, né? E me preparando também, porque minha intenção na área é atuar no setor público, né? Prestando concurso, então a gente tem um extenso campo para estudar. Legal! E você, Lucas? Conta aí pra gente um pouco da sua história também. Bom, sobre o porquê de eu ter escolhido física, foi influência direta de um professor que eu tive no primeiro ano do ensino médio. Ele dava umas aulas, assim, quase que um seminário, assim, uma apresentação incrível. Aí eu acabei gostando muito do tema, eu já me considerava de exatas, né? Eu não considerava nenhuma segunda opção de curso. E a UFSCar foi por causa da escola também. Eu sabia que era uma boa universidade e a escola ela fez excursões para várias universidades aqui, Piracicaba bem perto de São Carlos, né? Aí a UFSCar foi uma dessas universidades que a gente visitou e eu gostei muito do campus. Eu visitei a palestra do curso de Física lá quando teve a Universidade de Portas Abertas. Me interessei bastante pelo curso, pela grade que foi apresentada no dia e foi mais ou menos isso. E a experiência acadêmica na UFSCar foi como vocês imaginaram? A universidade correspondeu às expectativas em relação à qualidade do ensino? O curso de biblioteconomia, ele é muito teórico. Tem alguns pontos, algumas áreas, alguns assuntos que são maçantes de você estudar, que são bem tradicionais, então dificilmente tem algum tipo de renovação. Tem muitos pontos que me surpreenderam. Eu diria que o curso da UFSCar de Biblioteconomia é sim um curso muito bom, mas ele tem pontos necessários que precisam ser revisados, né? E na verdade ele já está nesse processo de revisão que antes mesmo de eu concluir a graduação começou, para poder atualizar a grade e os pontos, né, necessários que acompanhem a evolução e as necessidades da sociedade, já que é um curso muito voltado para o ambiente social. Acho que também, dado muito a natureza do curso, a entrada na universidade também foi bem chocante. Eu não tinha me preparado o suficiente para a entrada na UFSCar, no curso de Física. A dificuldade das matérias do primeiro semestre, tal, o jeito que era estruturada a grade, foi bastante chocante, mas aconteceu o mesmo processo que aconteceu com a Heloísa, de reestruturação da grade. Hoje em dia já não é mais a mesma grade de quando eu entrei, eles estão com uma grade diferente e tal, cargas horárias menores.
Então, em relação a professor, eu tive muitos professores que eu realmente gostei de ter aula, sabe? Dá gosto de estar lá na aula 2, 3 horas escutando o professor falando. Mas eu também tive alguns professores que eu já não curtia tanto, que não tinha dinâmica muito boa. Eu tive boas experiências com professores bons e tal, com didática boa. Só que eu acho que, majoritariamente, são mais professores que são excelentes pesquisadores do que estão importados com a didática especialmente, sabe? Estão mais para conduzir as áreas de pesquisa deles do que para lecionar. Então, às vezes, isso atrapalha bastante algumas matérias teoricamente complicadas, assim. Então, às vezes, o professor dá uma aula só muito expositiva, sem se preocupar nada com a didática, ou só reproduzindo o livro e tal. No meu curso, com os professores que eu tive, tem um certo equilíbrio, mais preocupados, é claro, com a didática, mas existiam sim aqueles professores que estavam lá mais interessados na pesquisa, não tinha tanta preocupação em tirar dúvida de aluno, de retornar, ou quando fazia era com aquele atraso, ou de um jeito muito raso, até mesmo para tirar uma dúvida que podia ser importante numa prova, num trabalho. Então, infelizmente, é uma coisa muito frequente dentro da UFSCar, eu acho que eu posso pontuar desse jeito. Na faculdade, você tem muito de ir atrás, de fazer sozinho, que o professor ele não vai dar na tua mão. Então, é necessário que o aluno ele tenha esse jogo de cintura para lidar com isso, com o docente também, com as disciplinas. E como é a estrutura dos departamentos dos cursos de vocês? As condições dos prédios, das salas de aula, dos equipamentos são boas, na opinião de vocês? Considerando, né, lógico, que a UFSCar é uma universidade pública. Eu, por exemplo, estudava muito nos prédios que eram bem conservados, claramente não eram prédios tão novos assim, mas eram, em geral, bem conservados, sala de informática com computadores, projetor, aquela coisa toda. Sobre questão de estrutura, dificilmente você vai achar um ventilador que não está funcionando, ou uma sala que não tem projetor, ou nas salas que são de informática. Os computadores são bons, assim, eles atendem o solicitado e tal, dá para fazer as matérias sem muito problema. Mas um ponto que realmente eu acho necessário reclamar era a ausência de ar-condicionado, porque no calor, gente, era tenso, tenso. As janelas eram um pouco mais antigas, né? Então era janela de ferro. Então, às vezes, era difícil da gente abrir para ter aquela circulação de ar. Então, no calor era insuportável, às vezes. Às vezes, mesmo com o ventilador, não dava conta. Ou, às vezes, o ventilador dava conta, mas atrapalhava a gente de ouvir o professor falando. Principalmente nos ATs mais antigos, nos prédios de aula teórica, né, mais antigos, é muito abafado, assim, algumas janelas não abrem. E assim, de todos os ATs que eu já fui, eu acho que eu nunca vi nenhum que tenha acontecido, nem os mais novos. Só dentro dos departamentos, né, mas aí é diferente. Não é um espaço de aula pública e tal. Cara, no verão é tenso. Faz aquele calor mesmo para acabar com você, de você sair da aula suando se você não tiver um ar-condicionado, um ventilador funcionando. É muito ruim, porque São Carlos, o campus da UFSCar, né, ele tem essa questão de mata preservada, a gente tem o lago, então não é só lidar com o calor. No verão tem essa questão de mosquito também. E além dessa questão do ar-condicionado, o que mais vocês acham que poderia ser melhor na UFSCar, que melhoraria a vida dos estudantes? Uma coisa realmente que é a questão da segurança mesmo, né? A UFSCar ele é um campus inteiramente aberto, é para a comunidade mesmo. Então, por mais que a gente tem, né, os guardinhas que circulam lá na UFSCar, na portaria, circulam dentro do campus de moto. Eu frequentei poucas vezes o campus durante o dia, né, mas ele é muito mais frequentado, já que tem muito mais movimento durante o dia, e eu estava lá todo dia da semana à noite. Então, e é uma região um pouco escura também. Então, tanto essa questão de segurança dentro do campus, como essa questão de iluminação mesmo ali que você sai da UFSCar, porque muita gente mora ali perto. A região perto da UFSCar tem muito estudante, muito mesmo, muitos prédios e casas para alugar, então a comunidade de estudantes ali perto é muito grande. E então muita gente volta a pé.
Então, já fui embora, às vezes, para casa com grupos de pessoas ali perto, né, atrás de mim, ali na frente, mas eu inteiramente sozinha. Então, na minha experiência, dá um pouquinho de medo de você andar saindo com pressa mesmo, porque tem essa questão de má iluminação ali perto do campus e dessa falta de segurança de andar dentro do campus, por exemplo. Então, essa questão de segurança é um ponto que eu acho, nossa, de extrema importância. Se eu pudesse melhorar, eu melhorava agora. E o que vocês mais gostam de fazer na UFSCar? Quais são os lugares preferidos de vocês lá? Onde vocês gostam de passar um tempo, aproveitar também a universidade além da sala de aula? Ela tem essa questão de ter bastante área verde, então eu tinha muito costume, às vezes, de só andar. Eu só ia, eu andava aquela volta. Como é uma área de mata preservada, então de vez em quando a gente encontrava algum animalzinho passando, né, cutia, tatu também eu já achei por lá, então é uma área muito gostosa de você andar só para relaxar mesmo e curtir. Se andar ali, encarar o pôr do sol, o entardecer, é muito bonito. Então era uma das atividades que eu mais gostava de fazer. Eu acho a UFSCar em si muito bonita, né? Eu gosto muito da biblioteca. É muito gostoso de passar, tipo, preciso estudar. Ao invés de estudar trancado no quarto, é melhor ir e ficar sentado numa janelinha lá e ficar estudando na biblioteca mesmo. É mais agradável, para mim, pelo menos. Só tem uma biblioteca lá no campus, que é a Biblioteca Central, e ela tem uns espaços muito gostosos em volta e ali dentro mesmo para utilizar. Se você quiser passar um dia, sei lá, deitado num puff ali dentro, você passa tranquilo. Tem bastante atividade acontecendo, assim. Não é incomum de você encontrar, por exemplo, gente tocando música na frente do restaurante universitário e tal. Tem roda de choro. Você encontra facilmente atividade cultural acontecendo em qualquer lugar do campus, assim, a qualquer momento. Às vezes tem a galera ensaiando, a bateria é muito comum. Às vezes você tá indo almoçar ou jantar e tem ensaio da bateria, né? Então é muito legal a gente parar ali, sentar. Uma coisa que eu gosto bastante e acho importante falar é que o campus tem bastante coisa para comer diferente, assim. Tem, tipo, trailer em todo lugar. Tem atividade para todo mundo. Tem feirinha na terça-feira, tem as quadras para a galera utilizar, vai jogar vôlei, handball, basquete, tem tudo. Se você procurar direitinho, falar com um amigo, você acha uma atividade para você fazer, ou você senta lá no gramadinho e fica olhando a galera passeando, indo fazer essa atividade, indo para aula. Uma delícia. Para se deslocar lá dentro do campus da UFSCar, é tranquilo fazer tudo a pé ou melhor pegar uma bicicleta, um ônibus, por exemplo? O campus ele é bem grande, sim. Eu diria que dependendo assim da sua frequência de atividade física, da sua vontade e gosto para caminhar, andar de bicicleta, dá para você fazer suas atividades andando de bicicleta. É um campus bem grande mesmo. Tem uma extrema área norte lá, que a gente também tem algumas aulas, e aí é subida e é 15 minutos, 20 minutos caminhando. Nos cursos de vocês, tinha muita gente que veio de outras cidades para estudar na UFSCar, assim como vocês? Gente de outros estados, como é o caso da Luísa, ou de outras cidades da região, né, como é o caso do Lucas? Meus colegas eram majoritariamente do estado de São Paulo, então era muita gente de outras cidades, Limeira, Araraquara, Piracicaba, por aí vai, então eram mais do estado de São Paulo mesmo. É muito comum mesmo ver gente do estado de São Paulo, mas eu até brinco que, assim, o que menos eu vejo lá é São Carlense, sabe? Esses dias eu até parei pra contar e eram, tipo assim, 5 pessoas que eu conheço, eram da cidade de São Carlos, um número por aí. E a UFSCar tem uma presença muito grande também de alunos indígenas, então muitas vezes são alunos que vêm também de fora do estado, por conta do vestibular indígena que a UFSCar oferece. E tá num ambiente assim, né, com tanta gente de lugares diferentes, com histórias muito diferentes das suas, ajudou a abrir mais a mente de vocês? Como que foi essa experiência também? Querendo ou não, a experiência que a gente tem antes da universidade, pelo menos aqui eu tive, era de existir num recorte, assim. Então, as pessoas que eu tinha contato estudavam todas na minha escola, eram da minha faixa etária, estavam inseridas ali dentro de um mesmo contexto e tal. Na faculdade, isso é muito diferente, assim. As pessoas que você tem contato lá não necessariamente são da sua idade, não necessariamente vieram do mesmo lugar que você, geograficamente e socialmente, eu falo, sabe?
É muito legal a quebra de perspectiva que você tem quando entra, o contato com diferentes visões e tal. Então, essa experiência de você sair da sua cidade ou do seu estado para ir para outro lugar com pessoas de diferentes estados, como a UFSCar ela acaba te forçando mesmo a essa questão. Você não consegue ficar muito tempo na sua zona de conforto em relação a isso. E falando em morar em outras cidades, outros lugares, a UFSCar tem muitos convênios com universidades estrangeiras para que os estudantes possam fazer intercâmbio? E se tem, isso é acessível ou é difícil conseguir uma oportunidade como essa? Eu via bastante essa divulgação dessas oportunidades. A UFSCar tem, sim, muitas relações com outras universidades de fora, mas é aquilo, né? Para você ir para fora, muitas vezes você não tem nenhum tipo de auxílio em relação a recurso, né? Financeiramente falando, da própria UFSCar. Às vezes tem da outra universidade, mas não é totalmente. Então, é necessário que a pessoa que tem interesse de fazer, ela tenha esse planejamento financeiro ou ela procure, né, recursos para isso. Mas eu conheço gente que foi para fora. É possível, tem bastante divulgação, tem até umas parcerias com empresas e tal. Só que não é fácil, né? São um processo seletivo, é bem seleto mesmo, porque os critérios para ir para fora, assim, quando tem bolsa e tal, são geralmente número de reprovações no curso, uma quantidade de créditos que são as horas semanais do curso, e o IRA, que é o Índice de Rendimento Acadêmico. Então, o que você desempenha na faculdade determina esse IRA, além da barreira da língua também, né? Que eles geralmente cobram que você já tenha contato, pelo menos intermediário, assim, com a língua. É bastante limitado, mas é possível, sim. Mudando um pouco de assunto agora, né? A gente vai falar um pouco sobre a vida na cidade de São Carlos, não só na UFSCar. Então, eu queria saber, né, quais foram os maiores desafios para vocês na adaptação à vida na cidade de São Carlos. Eu tinha muito essa questão, essa visão de São Paulo, metrópole, que o metrô, com gente com raiva, aquele trânsito. Então eu tinha muito isso. Mesmo sabendo que São Carlos ela é uma cidade do interior, né, do estado, eu fui muito com essa visão para lá. Então, quando eu cheguei lá, fiquei até surpresa que ela é muito parecida com a minha cidade, né? Eu andava, às vezes, assim, e eu ficava muito com essa sensação de que eu estava andando na minha cidade. Então, acho que depende muito de onde você está vindo também, né? Se você tem uma cidade mais do interior também, pode ser que você se identifique. Eu sou de um estado muito quente. Então, aqui no Espírito Santo, o estado é quente praticamente o ano inteiro. Até no inverno. Nosso inverno é mais chuvoso e abafado do que um lugar frio. E São Carlos, no inverno, quando é para fazer frio, faz frio legal, ainda mais eu que sou de um curso noturno, para ir na UFSCar à noite, naquele frio. Eu já tive vezes que eu fui pro campus num frio de 11 graus de noite, gente. Eu saí quase com um cobertor, assim, um monte de roupa, de meia, de luva, de touca. Gente, eu nunca vi isso. Eu moro na região do litoral do estado, né? Então eu sentia muita falta da praia. Eu moro muito perto da praia. É uma questão até engraçada. Eu pego um ônibus, em 40 minutos eu tô na praia. Além das praias, dessa questão da proximidade também. Eu tô muito acostumada aqui no meu estado, ele ser pequenininho, então ser tudo muito perto também, as outras cidades e municípios. E o que vocês mais gostam em São Carlos? Quais são as grandes vantagens de viver lá em comparação à cidade de vocês? Porque Piracicaba não é relativamente maior que São Carlos, só que eu tô geograficamente em Piracicaba, pior localizado, assim, eu moro bem mais longe do centro do que eu moro em São Carlos. Então, eu até hoje eu fico impressionado com o quão barato é se locomover naquela cidade, tipo, eu não tenho carro, não dirijo e tal, e aí, para ir para algum lugar, ou eu vou andando, que é a maioria das vezes, porque tudo é muito perto em São Carlos, ou, tipo, divido um Uber com alguém e tal. Eu também não dirijo, não tenho carro e sequer tenho bicicleta. Então, muitas das coisas que eu precisava fazer, tipo saindo de casa, ir para o centro ou ir no mercado para ir para o estágio e poupar minhas idas de ônibus, eu fazia a pé. Proximidade com as coisas, ter tudo muito próximo, né? E é impressionante, tipo, aqui em Piracicaba, pra eu ir, sei lá, pra rodoviária, pegar o ônibus pra ir pra São Carlos, eu vou gastar 25, 30 reais no Uber e vou demorar 35 minutos pra chegar. Lá em São Carlos eu gasto, sei lá, 7 reais e chego em 8 minutos, assim, sabe?
E falando dessa questão da locomoção em São Carlos, só para a gente ter uma ideia aqui, né, das distâncias. Do centro da cidade até o UFSCar é muito longe? Precisa ir de carro, de ônibus ou dá para ir de outras formas? Tem ônibus que vão direto para UFSCar mesmo. Mas, assim, de bicicleta, por exemplo, é mais uma questão de ter força na perna, porque São Carlos é morro. É morro, é descida, então você tem que ter muito gosto por andar de bicicleta, porque você vai ter que encarar. Às vezes, até mesmo nos ônibus, a gente sente essa dificuldade, assim, para subir aqueles morros. Então, às vezes, eles não aguentam o tranco, a quantidade de gente, essas coisas. Mas eu conheço bastante gente que mora pro centro ali, que acaba indo a pé mesmo. Não é exatamente perto, mas não demora muito também, dá pra fazer em 30, 40 minutos até a entrada da UFSCar. Mas eu diria assim que é fácil e ir perto, e também é uma questão muito de tomar cuidado, porque São Carlos ela frequentemente tem acidente de trânsito. Então, no geral você consegue ir tranquilamente para ofuscar, é só você ter essa atenção mesmo no trânsito. E como é o custo de vida em São Carlos? Eu venho de um lugar que é mesmo interior do estado, então quando eu cheguei em São Carlos eu considero principalmente o aluguel caro, assim, muita gente acaba se juntando para dividir porque fica muito menos pesado. Agora, em relação às outras contas, eu diria assim, os outros gastos que a gente tem é bem equilibrado em comparação assim do meu modo de vida aqui no meu estado, na minha cidade. É realmente um pouquinho mais caro, mas nada tão absurdo assim. Minha única reclamação mesmo seria essa questão do aluguel, que para mim é um pouco caro demais. Isso é mesmo, mas assim, comparando com a experiência que eu tenho em Piracicaba, parece que uma moradia localizada longe de tudo aqui em Piracicaba é o mesmo preço que eu pago do lugar que eu moro lá em São Carlos, que é do lado da universidade, sabe? Provavelmente porque morar aqui em Piracicaba deve ser caro também, mas eu divido apartamento lá em São Carlos, então eu não tive esse choque muito grande quando fui para lá. E sobre as outras atividades, eu considero que elas também são mais baratas do que aqui, então tipo, quero sair para comer um lanche. Lá eu vou achar, sei lá, um cachorro-quente por R$18, sei lá, um cachorro-quente duplo. Aqui, não. Aqui vai ser bem mais caro que isso e tal. E para finalizar, gente, que conselhos vocês gostariam de deixar aqui para quem está pensando em estudar na UFSCar? Se você é uma pessoa que é de fora, principalmente do estado, né? Do estado de São Paulo, ou até mesmo dentro do estado de São Paulo, mas que não é são carlense, pense muito assim, reflete mesmo sobre a questão financeira, né? Se você é a pessoa que tem a oportunidade de ter apoio familiar nesse quesito, é um quesito que realmente pesa para você morar em São Carlos, porque a universidade ela exige muito da gente, né? De tempo mesmo, então esse planejamento financeiro ele se torna muito necessário. E planejamento mesmo de você se dedicar em questão da organização e gestão do seu tempo, porque você vai precisar fazer estágio, talvez você precise participar de projetos de extensão, então você tem que ter essas noções quando você decide entrar para a universidade, seja ela UFSCar ou não. É importante ponderar a questão financeira mesmo, porque não dá para ter muita noção antes de entrar na faculdade o tanto de tempo que ela vai tomar de você, assim, para você realizar toda a graduação bem, assim, sabe? Para você conseguir aproveitar a graduação mesmo, aprender as matérias e tal. E aproveite, realmente, foi uma coisa que eu não fiz muito, porque eu realmente não tive muita oportunidade, ou quando eu tive, eu estava muito cansada do dia a dia. Mas se você tiver uma boa organização, gestão de tempo, possibilidade de aproveitar São Carlos, né, a cidade, os eventos universitários, a gente tem bastante festa, então quem gosta de festa, aproveite mesmo, porque realmente passa rápido. Equilibre a vida universitária com a vida social, gente, porque senão chega no final do curso, te suga muito e você chega realmente desanimado. Então, há necessidade desse equilíbrio todinho, mas reflita bem, né, se planeje bem, para você não ter muitas frustrações quando você chegar em São Carlos, na UFSCar ou em outra universidade também que a pessoa tem interesse em fazer. Heloísa, Lucas, muito obrigado pelo bate-papo. Agora todo mundo vai ter uma ideia muito mais clara de como é a vida na UFSCar e na cidade de São Carlos também. As histórias que vocês compartilharam aqui são muito legais. Muito obrigado para você que acompanhou a gente e não esquece de mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que quer saber mais sobre a UFSCar.
Em breve eu volto com mais episódios inéditos do Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.